e isso tem a ver com aquele catch-up que eu referi que eu estou tentando fazer, de retomar a tradição original, que é dessa casa, inclusive, de tomar a macropolítica como um todo. A gente tem artigos, a gente tem coletâneas que pegam pedaços, né? Mas a gente não tem a recomposição de uma visão geral do que está acontecendo no setor saúde no Brasil. Parte disso, obviamente, é da vocação dos próprios pesquisadores e analistas, parte disso está condicionado pela infraestrutura orientada à produção de pesquisa e análise no país, que é fragmentada, é orientada, a partir do momento que você passou a vincular ela quase que exclusivamente após, é óbvio que o mestrando e doutorado não tem condição de fazer uma macroanálise da política como os grandes grupos que a FINEP financiou entre 74 e 86 no Brasil. Dito isso, rapidamente, eu não tenho alternativa do que fazer uma coisa um pouquinho cronológica com os 3 principais documentos que estão em discussão nesse momento, que, confesso, são relativamente novos para mim. E o primeiro deles, onde está baseada a ideia de retomar a discussão da Caixa Única, é a Lei Complementar 141. Nós vivemos sobre a égide da Lei 8080, da 8.142 e de normatização infralegal até a Emenda Constitucional 29 e, digamos, sua expressão mais operativa, mais clara, que é a Lei Complementar 141. Depois o Felipe explica para a gente por que é uma lei complementar e não uma lei ordinária como é a 8080. A lei ela tem algumas características bastante marcantes, acho que de certa forma, apesar dela ser de 2012, ela já demonstra uma pouca participação de discussão dos 3 entes federativos e de outros. Ela é uma lei de claríssima inspiração federal. Ela está muito mais preocupada com os instrumentos de trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas do que com os instrumentos de trabalho dos gestores do setor saúde. Ela é uma lei muito mais para definir determinadas coisas que, de certa forma, são muito boas, que evitam problemas a posteriori, e nessa etapa de pujança e grande envolvimento da Polícia Federal e do Ministério Público, até do lado da Câmara que você acordou, é muito bom você ter explicitações legais claras, porque te evita muito problema. Nesse sentido, eu acho que a Lei Complementar 141 tem algumas coisas muito úteis, porque ela define com muita precisão, estejamos de acordo ou não, o que é gasto em saúde, do ponto de vista da implementação da emenda constitucional, que não é mais emenda constitucional, não é mais PEC, emenda constitucional número 29, e ela evita realmente várias armadilhas que tinham no passado de colocar a folha de nativos no gasto. Esse Estado, décadas, pôs a folha de nativos da saúde como se fosse gasto efetivo em saúde. O município do Rio de Janeiro e outros que são famosos na história, décadas puseram a merenda escolar como gasto em saúde. Uma vez que a gente fala que tudo influi na saúde que tem determinantes sociais, pode fazer a contabilidade de gasto. Nesse sentido, a emenda constitucional, a Lei 141 foi muito útil, porque ela exclui claramente essas coisas. Esse pagamento de nativo não é a função 13, não é função saúde, tá certo? É função 11, e quem já mexeu com orçamento público sabe o impacto dessa diferença. Isso tem um impacto enorme do ponto de vista dos órgãos de controle interno e externo, inclusive do ponto de vista dos órgãos de controle social, porque a coisa mais fácil do mundo era você mascarar uma contabilidade frente a um conselho, botando esse tipo de gasto. A segunda coisa que ela faz muito importante é reconhecer que a gestão existe. Quase todos nós que passamos pela gestão pública fomos imputados por algum tribunal de contas ou alguma coisa por estar gastando dinheiro da saúde na burocracia. Tá? O que esses caras queriam dizer é que a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a compra de insumos dentro da Secretaria Municipal ou Estadual não era gasto em saúde. Tá certo? E aí, ao contrário do pagamento dos inativos, é óbvio que é. Tá?
Também ela foi muito feliz em explicitar, por exemplo, qual é a parte do gasto em meio ambiente e saneamento que pode entrar na saúde, tá certo? Então, a despoluição da Baía de Guanabara não dá para botar, tá certo? Como eu estou saudosista, a despoluição da Baía de Guanabara foi a primeira tese que eu orientei aqui no Instituto de Doutorado, então me dá um certo saudosismo desse tema. A tese foi ótima, a despoluição não, né? Então, continua o cocô boiando, né? Tá? Então, eu não vou ler todos, né? Mas, por exemplo, a deixa claro, e foi em base a experiências concretas, né? Que coleta de resíduo sólido e lixo urbano não é gasto efetivo, ainda que a gente vai reconhecer que tem provavelmente mais impacto do que construir uma UPA, mas era necessária essa coisa e nisso a lei é muito feliz. Por outro lado, né, a lei inclui e reafirma uma série de mecanismos de controle administrativo, financeiro e contábeis. Por exemplo, ela recupera e explicita todos os elementos da Lei Camata, da Lei Candir e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? Então, quase que, porque até a Lei da Responsabilidade Fiscal, ela te dizia que em casos excepcionais e de emergência, né, é o que, de certa forma, o Pezão usou várias vezes aqui no Rio, né, em situações de calamidade, né, esses blocos, porque os blocos da Lei de Responsabilidade Fiscal são mais duros que qualquer dos blocos do Pacto das Nobres já inventados, até porque a punição é muito mais grave, mais severa, né? Ela quase que tira determinada flexibilidade que até leis duríssimas, como a Lei Candir e a Lei de Responsabilidade Fiscal, deixavam, né? Ela dá um poder bastante grande aos tribunais e conselhos de contas, Ministério Público e Polícia Federal. E eu sou um cara que cresci na ditadura, eu continuo tendo medo da polícia. Tá certo? Eu vejo um cara de uniforme verde ou azul, eu cruzo para o outro lado da rua. Eu nunca consegui, né, Anete? A gente viveu essa coisa muito, né, helicóptero passando rasante por cima da cabeça. É uma experiência que você passa os anos e você não esquece. Né? Eu acho que, da mesma forma que a gente tem falado muito da judicialização da política de saúde, em breve a gente vai estar falando muito da policialização da política de saúde. Em grande parte, não é que essas coisas não existiam, mas você pegou numa lei complementar específica para a saúde e pimba, meteu todas elas para dentro, que eu acho que de certa forma foi um motivador importante dessa lei. E ela continua tendo uma armadilha, né? Uma coisa muito tramposa, como diriam meus amigos espanhóis, que está escondida dentro do artigo 18. Né? O artigo 18, apesar de que ela fala e organiza, dentro do artigo 18 tem um parágrafo único que volta a permitir a negociação convenial de recursos dentro do SUS. Os recursos podem não ser transferidos fundo a fundo e ser feitos através de transferências voluntárias realizadas entre a União e demais entes, adotados qualquer dos mecanismos formais previstos no inciso 6 do artigo 71 da Constituição. Tá? E isso, aí eu vou me associar ao que você disse no início, particularmente no momento em que ter base parlamentar é a questão fundamental tanto dos governos estaduais quanto dos governos municipais. E nesse país, pelo menos nos próximos anos, compra-se base parlamentar. Né? Então, você perdeu a oportunidade, né? Ainda que as duas últimas LDOs, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tenham diminuído enormemente a possibilidade de emendas parlamentares individuais. Tem dois tipos de emenda parlamentar. Emenda parlamentar bancada, que em geral são grandes obras, e emenda parlamentar individual. Cada parlamentar negocia de botar ali e depois vai no órgão do Ministério e diz, pô, por favor, libera a minha emenda, só a minha, esquece a do outro cara e não sei o quê. No período que eu passei no Ministério, fiz
que a gente mais trabalhava eram 30 e 31 de dezembro. Todos os funcionários públicos estavam de licença e a gente estava incluindo nos CIOPs e nos sistemas emendas parlamentares que vinham direto do Palácio do Planalto, eram negociadas por autoridades, né? E esse elemento, esse parágrafo único do artigo 18 me preocupa particularmente. Eu acho que 2012 talvez não tivesse tanta razão para preocupação, mas dada a forma de fazer política do Brasil atual, que não vai desaparecer em 17, 18, e muito pouco provavelmente vai desaparecer depois da reformulação do parlamento, mais adiante ficou preocupado. Mas, como todo documento legal, tem seus elementos bons e seus elementos ruins. Segundo documento, vai ser mais rápido, né? É a única coisa que o Ministério da Saúde concretamente apresentou, que é um PowerPoint, ou seja, o pacto, o chamado Pacto da CIT de janeiro, está dado sobre um PowerPoint. Não tem uma ata da reunião da CIT, eu estive procurando, não tem um documento concreto, que era uma prática institucional enorme, ou seja, se pactua sobre documentos escritos, inclusive era assinado pelo menos por um representante de cada uma das três esferas de governo. Isso existe e efetivamente me preocupa, porque isso é uma peça de retórica, né? Eu não consegui fugir da ideia de ver um elemento importante da política frente ao microfone fazendo assim e repetindo todas essas coisas, né, que tem aqui, né? E por que eu estou dizendo que ela é uma peça de retórica? Porque, na verdade, parece que alguém foi peneirar documentos do CONASENS, do CONAS, das entidades. Bom, o que os caras gostam, e vão botar todas as palavrinhas do que os caras gostam aqui. Quase todo mundo que já mexeu na política do real fez isso, né? A gente escrevia a plataforma para o centro acadêmico, o que os caras gostam, o que tem que botar e não sei o quê. E vou pegar 3 ou 4 coisas só. O primeiro delas é o tema que é central da proposta do planejamento e orçamento ascendente, certo? Esse digamos, o eixo fundamental do documento do Ministério, que vai levar a ideia de um caixa único no final. Mas eles, inteligentemente, até para minha surpresa, não estão botando o caixa único como partir-primeiro, estão botando o processo de planejamento e orçamento ascendente. Isto é uma balela quando você tem 20 anos de teto de gasto definido do ponto de vista da última emenda constitucional aprovada. Quer dizer, você pode acender o que seja, mas tem um instrumento fixado que faz um corte linear num determinado momento, ressalvada a saúde em 2017 ou não, tá certo? Quer dizer, o planejamento do SUS e será nos próximos 20 anos, como sempre foi, descendente. É um teto dado no orçamento federal que define transferências para os estados e municípios que vão se somando a tetos dados no orçamento estaduais e municipais. Portanto, o eixo condutor modernizante, tá, e susificante da proposta não existe, tá certo? Tem uma lâmina que diz assim: formalizar de fato o planejamento ascendente. Segunda linha, de acordo com a disponibilidade orçamentária de cada ente. Isso é chamado paradoxo fundamental, paradoxo intrínseco, né? Não existe planejamento ascendente se está de acordo com a disponibilidade orçamentária pré-definida. Mais importante do que isso, do ponto de vista, é que não foi aqui, obviamente, foi na emenda na prática. Você derruba definitivamente um dos princípios da Seguridade Social, que é o orçamento da Seguridade Social. A Seguridade Social na Constituição de 88 ganhou um orçamento separado do orçamento fiscal, porque, nos ensinava nesse mesmo quadro o mestre Carlos Lerner, o orçamento da Seguridade Social não se define com base na estimativa de receita. O orçamento fiscal, ele
estima a receita e fixa a despesa. Tá? Esse é o caput do artigo fundamental. E ele diz isso porque você fixa, né? Você, na estimativa de receita, você fixa o que você vai ter de despesa. O orçamento da Seguridade Social, como é o orçamento dos estados do bem-estar social, nos componentes que compõem o estado do bem-estar social, ele é ao contrário. Você estima a despesa e estabelece mecanismos de receita, de arrecadação suficientes para atender essa despesa. Aqui, na emenda do teto e na prática concreta, este princípio básico do orçamento da Seguridade Social, que é o orçamento da Seguridade Social de lógica invertida, a necessidade me define a despesa e a partir daí eu componho uma arrecadação, ele fica também completamente destruído aqui. Não que ele não tenha sido destruído em 91, 92, ele foi na verdade destruído em 91, 92, quando se separou o orçamento da Seguridade Social em assistência, saúde e previdência social com fontes especializadas, né? A fonte contribuição sobre a folha de salário de empregados e empregadores passou a ser especializada nos benefícios pecuniários da previdência social, e essa de nenhuma forma era a ideia, né? As pessoas que desenharam esse modelo de financiamento, né, da Seguridade Social, Carlos Lessa, Sudamis daí, foram todos professores daqui, né, imediatamente antes, imediatamente depois, e a gente acompanhava muito com eles esse tipo de raciocínio. Ainda no campo do planejamento, já que eu estou saudosista, vale a pena a gente lembrar de coisas que a história já quase apagou, e não vou demorar muito mais. A Lei 141 e esse documento voltam a tomar a ideia da elaboração do plano de saúde como instrumento de planejamento. Vou ser politicamente incorreto. Eu lembro que a gente fez uma coleção quando eu estava no Ministério, e essa coleção foi reproduzida por várias pessoas depois, de planos municipais e planos estaduais de saúde. Claro que o volume de planos municipais é maior do que o volume de planos estaduais de saúde necessariamente. E a gente passava aquele software de identificar plágio, né? E chegava a achar 70, 80 planos exatamente iguais. Sacanagem minha dizer que são exatamente iguais. Mudava o nome do município, o nome do rio que vai ao município e o nome da santa padroeira do município. O resto era igualzinho, 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 igualzinho. Ironicamente, o estado que liderava isso era o estado de São Paulo, e isso era feito por uma empresa de consultoria privada de propriedade de alguém que depois foi ministro da Saúde. Tá? Também, rapidamente, para não deixar passar algumas coisas críticas, né? O planejamento e o plano, segundo o destaque do Ministério da Saúde, observará as necessidades de saúde da população, as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de oferta de ações de serviço de saúde. Isso que eu estou falando que é sopa de letrinha de tudo que a gente pode escutar, porque é impossível fazer isso dentro da lei de responsabilidade fiscal e da existência de um teto pré-definido, tá certo? Então, se é para ser real, diz assim, não, o país, pela sua institucionalidade, chegou a isso, foi aprovado, está aprovado pelo Congresso, não dá para fazer isso. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Porque acho que a pior coisa que a gente pode fazer é fazer de conta que isso não está acontecendo. Tá certo? A gente continua declarando, né, as intenções, tem que continuar sempre, a utopia, aí vale a pena parodiar a ex-presidente Dilma, nós não temos meta, quando chegarmos à meta, duplicamos a meta, né? Porque é assim que você constrói projetos de reforma social ampla, tá? Mas também não dá para negar a realidade. A proposta fundamental de estabelecer critérios de rateio, já chamou a atenção, tinha 60 dias para fazer isso. Não aconteceu mesmo. Eu não conheço mais nenhuma autoridade do Ministério, mas conheço muito funcionário. E o pessoal mesmo diz que não está acontecendo. De qualquer maneira, estabelecer critérios de rateio existe há mais de 25 anos. A gente pode estar de acordo ou não com os critérios de rateio.
Um elemento que está explícito e também vem da lei e que não era assim, é de que os recursos só podem ser movimentados agora em instituição financeira oficial federal. Tá? Os recursos do SUS podiam ser movimentados em qualquer banco público, não podiam ser movimentados em banco privado. É verdade que a maioria dos estados, nenhum município, a maioria dos estados, não tem mais banco público, tá? Mas tem bancos de desenvolvimento, tem vários mecanismos que são instituições financeiras. A lei agora está reafirmada, na prática, só pode ser o Banco do Brasil. Porque, na verdade, você voltou a botar uma caixa, né? Você voltou uma caixa. Não vou cansar muito, né? Quase finalmente, lá para o final do documento, volta a retomar a ideia de estabelecer um processo de regionalização da gestão de alta complexidade, tá certo? Que também me parece ser retórica das frases que a gente ou gosta ou se acostumou a ouvir. Porque, com todas as discrepâncias e desacordos, sempre se tentou estabelecer um processo de regionalização da alta complexidade, que ia desde reconhecer a oferta como estava pura e simples, que era um critério, foi declarado na norma 92, até o pacto, os consórcios ou várias formas de gestão. Tá? Então, desde a discussão prévia da Constituição, na Comissão Nacional de Reforma Sanitária, estou falando na metade dos anos 80, tinha um negócio chamado RENASSA, Rede Nacional de Serviço de Saúde. A palavra acabou desaparecendo porque a gente achava que não era atrativo do ponto de vista de aliados políticos, mas essa ideia sempre teve presente. Finalmente, e agora com muito mais tranquilidade, o elemento final, que é o manifesto do CONASENS. Apesar de saber que o CONAS apoia, o CONAS não teve a ousadia de escrever um papel nem um manifesto. E de certa forma, eu acho que eles foram inteligentes, tá certo? Eu acho que eles foram inteligentes, porque, não sei, né? O manifesto, basicamente, tem essas coisas da linha do CONASENS que o Manuel destacou, tá? Então, eu queria só destacar três coisas. Ele começa quase que reificando a norma 93. Eu tenho muito respeito pela série histórica, mas acredito muito num pensador que dizer que da segunda vez é farsa, né? Então eu acho que não dá para você tentar reeditar uma determinada conjuntura do momento. Além do mais, desconhecendo que apesar das especificidades do avanço da norma 93, ela é irmã gêmea do período mais profundo de concepção neoliberal do Estado no Brasil. Certo? Quer dizer, de 91, 92 até a metade, quase o final do primeiro governo Lula, portanto, não ofendo ninguém, estou passando por todo o espectro de partidos políticos, e eu trabalhei no Ministério em vários desses períodos. O Brasil fez a maior destruição do aparato de Estado e da capacidade de condução de políticas públicas da sua história, né? Enquanto a América Latina fez final de 70, 80, nós fizemos a partir do governo Collor, até quase que o terceiro ano do primeiro governo Lula. Só quase que a plataforma eleitoral para a segunda eleição do Lula é que começou a retomar características que, na falta de uma melhor palavra, chamaria de neodesenvolvimentista, ainda que eu sou médico e neo para mim é câncer, então é melhor não gosto de nenhum dos neo, né? Particularmente o elemento de descentralização do Estado por desoneração, tá certo? Apesar de que, obviamente, todos nós batalhávamos por um processo de municipalização e de descentralização que estava na proposta, não dá para desconsiderar que essa proposta foi levada essencialmente sob a liderança de Zélia Cardoso de Mello, de Bresser Pereira, tá certo? E são explícitas do ponto de vista de desoneração da responsabilidade política do Estado. Então,
não sendo maniqueísta e buscando um raciocínio um pouquinho dialético, o início do processo de centralização foi extremamente importante. Mas não dá para olhar para trás e dizer que isso foi a revolução na área da saúde, porque aconteceu num contexto de implementação de uma agenda muito neoliberal do Estado. Um segundo elemento, que aí é mais por uma questão, tem umas afirmações complicadas aqui. Eu sei que fica engraçado, né? Mas tem a afirmação de que tinha 882 formas de alocação de recursos no contexto da 996 adiante, e na hipótese otimista, isso é ignorância ou falta de memória, e não vou me referir à hipótese pessimista, né? Pode ser erro de digitação, mas não teve 82, não teve 8, não teve 2, quer dizer, a 996 tinha 4. O PAD fixo, o PAD variável, média de alta complexidade e ações estratégicas e de alta complexidade. E de 96 a 2007 passaram a 12. E explodiu depois do pacto, não explodiu antes do pacto, tá certo? Então, essa coisa de personalizar é bastante complexa. E termino, né, como termina o Manifesto do Conasens, né? No final da segunda página tem um texto em negrito, né? Pelo exposto, nós, gestores municipais da saúde, te votaram, lamento, que sempre defendemos o cumprimento dos dispositivos constitucionais do SUS, te votaram? Reafirmamos e defendemos a proposta da nova regulamentação das transferências federais para o financiamento das ações de serviços públicos do Estado na forma de caixa única, pactuada na primeira reunião ordinária da CIT 2017. E aí, eu só posso dizer o que o Manuel já disse. Você acriticamente aderir a uma proposta ou uma iniciativa desse governo, desconhecendo em que governo a gente está, na melhor das hipóteses é ingenuidade, é ingenuidade política, mais provavelmente é um oportunismo da PQP, tá certo? Porque por causa de um interesse específico, né, que é justo, é legítimo, tá, que você defende, você aderir a uma determinada proposta, e que, aliás, vai custar caro, porque não vai acontecer nada disso aqui, é pura retórica, tá certo? Num contexto em que você está dizendo, estou topando a proposta de política de saúde, né, formalizada. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde na ditadura, no governo Figueiredo, certo? Este é o pior Ministério da Saúde que a gente teve, provavelmente no governo Geisel para cá, né? Desde o Paulo de Almeida Machado em diante, acho que nunca teve gente tão desconectada. Domingo, quem pode ver o secretário de Insumos Tecnológicos, domingo de noite, né, na televisão, mas não é isso, não é as pessoas, é você entender que você está se juntando, né, a um governo cuja agenda é acabar de destroçar o Estado, eliminar os últimos vestígios de estratégia de desenvolvimento produtivo que ainda resistem duramente nesse país, totalmente em favor da finança especulativa nacional e estrangeira. Tá? A única agenda real, tá? O outro lado desse documento é o plano de saúde popular. Tá certo? E discutir esse documento sem botar na mesa e discutir o plano de saúde popular é realmente ou muita ingenuidade ou muito oportunismo. E realmente, querendo voltar a 93, o documento termina com o famoso mantra bizantino, que está em negrito também, que era famoso do Gilson Cantarino, do Odorico, né? E eu não sou budista e